Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Uma alegria poder contar com a sua presença para juntos meditarmos aqui sobre a liturgia da palavra deste domingo agora próximo, terceiro domingo da Páscoa. Esse tempo para nós glorioso, solene, em que nós festejamos a passagem, da morte para a vida de nosso Senhor, claro, sendo por este tempo animados na nossa esperança da ressurreição, da nossa passagem também da morte para a vida, mas como da morte como sendo essa vida que é passageira, não é essa vida que está destinada a fracassar, essa vida que perece, uma vida verdadeira, que é a vida vivida em Cristo. E meditando os textos que nós ouviremos no domingo, trago aqui aquilo que é o texto da primeira leitura, tirado dos Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: Naqueles dias levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. Aqui os apóstolos é meio contrastante as cenas que nos são narradas dos Atos dos Apóstolos. Disse-nos que eles realizaram prodígios, sinais, milagres, coisas tremendas no meio do povo, mas ao mesmo tempo estavam sendo perseguidos e estavam sendo presos, questionados por aparentemente crime nenhum. Mas vejamos, o sumo sacerdote começou a interrogá-los dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Veja aqui como a situação é até engraçada, O sumo sacerdote dizendo que havia proibido os apóstolos de pregarem e ensinar em nome de Jesus Cristo, outorgando para si uma autoridade que não lhes cabia. Quem é o sumo sacerdote para proibir alguém de pregar em nome de Jesus Cristo? Ou quem é o sacerdote para mandar em Deus? Tanto é que vem a resposta. Apesar disso, ele continua a queixa dele, apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Ou seja, o povo começou a dar ouvido para aquilo que os apóstolos estavam pregando. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Vejam aqui a loucura, o nível, o embotamento da inteligência dos membros do Sinédrio. Como é que podem dizer uma coisa dessa? Como é que o sumo sacerdote pode dizer? Em primeiro lugar, nós proibimos vocês de pregar em nome de Jesus, como se eles estivessem sob a autoridade dele. E fica claro que não estão. Eles acabaram de fazer uma experiência com o próprio Deus que se fez homem. Vão dar ouvidos para o sumo sacerdote, ainda mais um sumo sacerdote cujo coração está distante de Deus. E ainda dizer, e ainda quereis tornar-nos responsáveis pela morte desse homem. Ele não tem senso nenhum da realidade. Quem que matou Jesus? Não foi ele? Eles que não mandaram matar Cristo? Não foi ele lá que chegou diante de Pôncio Pilatos e disse: olha, se você não matar esse homem, não crucificar esse homem, não será amigo de César? Da onde então que ele está tirando como injusto o fato dos apóstolos colocarem a responsabilidade da morte de Cristo sobre eles? O nexo aqui, a perversão mesmo do coração do sumo sacerdote. Então Pedro e os outros discípulos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É aqui que está. Na ordem, na criação existe uma ordem, Obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Ninguém nem fala. Veja a maravilha que Deus operou aqui na vida de Pedro. Ninguém nem fala que esse mesmo Pedro é o Pedro covarde que negou Cristo, é o Pedro que está trancado no quarto lá com os outros 9 a 10 apóstolos com medo dos judeus. Ninguém diz que é o mesmo Pedro medroso, covarde. Não, aquele agora teima, vai insistir. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. Pedro, ele realmente está acompanhado aqui pelo Espírito Santo, pelo Espírito que veio de Cristo para ele. Porque aqui agora a postura de Pedro é semelhante à postura de Cristo, que ao mesmo tempo é justa, é severa, é rígida com os princípios, obedecer antes a Deus que aos homens. São Pedro aqui ele é estrito, mas ele não
não deixa escapar de ser aquela generosidade que é própria da pessoa de Cristo. A generosidade mesmo que nos fez merecer a salvação, dizendo, lembrando o sumo sacerdote, Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. A gente está lembrando o sacerdote que ele matou a Jesus Cristo, mas ele também foi alvo desse poder, dessa salvação que Deus quis proporcionar ao povo de Israel. Deus quis salvar Israel. Ainda aqui, certamente, na esperança de que o coração do sumo sacerdote fosse tocado. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Veja, ele diz que é testemunha daquilo que aconteceu. Ele viu e por isso ele fala. Ele não fala porque ninguém o contou. E coloca o Espírito Santo no meio por quê? Porque ele reconhece que é graças ao Espírito Santo, primeiro que ele tem a força para dizer tudo isso, mas também a capacidade intelectual de compreender tudo aquilo de que ele é testemunha. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Qual é o crime deles? Falar em nome de Jesus. Mas por quê? Não há porquê. A injustiça não se justifica. Não há justificativa para a injustiça. Em hipótese alguma, injustiça é injustiça. Isso aqui, essa informação, essa delicadeza da mensagem do Evangelho, ela só é percebida no coração que é humilde ao ponto de poder crer, de conseguir crer, de conseguir acolher e abraçar. Enfim, pode concluir aqui. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Saíram alegres porque eles foram considerados dignos. Aqui já estão aqui em outra perspectiva, né? Já estão aqui, já em outra dimensão da vida espiritual. Eles estão em outra via aqui. Já não enxergam mais o mundo com os parâmetros mundanos e passageiros. A justiça deles não é mais a justiça dos homens, mas agora a justiça divina. E o Salmo canta, veja que coisa maravilhosa: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, porque vós me livrastes. Diante dessa leitura a gente pergunta, mas eu vos exalto, ó Senhor, porque me livrastes, mas me livrastes de quê? Não foi dos açoites, não foi dos escárnios da humanidade. Vocês parem para pensar. Os apóstolos acabam de sair do tribunal aqui do Sinédrio, alegres por terem sido dignos de receber o mesmo tratamento de Cristo, serem tratados com desrespeito, né? Do mesmo jeito que fizeram com o nosso Senhor. E depois disso ainda cantar, eu vos exalto, ó Senhor, porque me livrastes. Como é que é possível, não é? Ainda depois disso tudo cantar uma coisa dessa, justamente pelo fato de já terem remodelado o princípio de seus julgamentos, o princípio de suas considerações. Vem agora ao mundo através dos olhos de Cristo, não mais através dos olhos da carne. Livrastes, foram libertos aqui, eles reconhecem agora, das amarras do pecado, das amarras da ignorância, das amarras da perversão, das amarras nas quais estão presos os sumos sacerdotes, os membros do Sinédrio. Os membros do Sinédrio estão presos, estão ali, cerceados ali, afogados, chafurdados no mar de tudo quanto é coisa esquisita, tudo quanto é ilusão, falsidade, blefes. Mas eles não. Os apóstolos são livres, porque eles vivem tendo apenas Deus como juiz de suas vidas. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Não deixou que os inimigos deles prevalecessem, porque os apóstolos, nesse momento, já estão sendo glorificados. Porque, vejam, eles já entraram naquela via, aquela via de Cristo mesmo. Estão sendo, primeiramente, repudiados, criticados, condenados injustamente, para depois serem glorificados, tal como Cristo foi. Então ele já vem no momento do sofrimento, no momento da paixão, a glória, como aconteceu com nosso Senhor. Vós tirastes minha alma dos abismos, veja, tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Deus, ele olhou para esses 12
enquanto esses 12 estavam assim morrendo, né? Ou seja, afundando na escuridão mundana, e os elevou, tirou do abismo, do fundo, né? Do fundo do poço, como poderíamos dizer também, e os elevou à alta dignidade, agora aqui sendo tratados como o Filho de Deus. Cantai salmos ao Senhor, o povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. É um convite de exultantes, né, pela alegria. De alegria, eles agora vão, por meio da oração, convidar o povo também a fazer a mesma coisa, a louvar a Deus. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Deus é generoso, ele é lento para a ira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar a alegria. Ou seja, não devemos nos preocupar com as tribulações desse mundo, porque virá o dia de amanhã. Todo mundo sabe que por mais que o tempo esteja fechado, nublado, há um sol que brilha por cima de toda aquela tempestade. O coração do cristão, ele é aquecido por esse sol que por hora não é visto, mas sabe, esse coração sabe que o sol está ali, brilha, ainda continua cálido, e no dia que ele aparecer, tudo será iluminado, tudo será aquecido. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. É um canto de um coração grato por ter sido vivificado, verdadeiramente vivificado por Deus. Caminhava nesse mundo iludido pelas mentiras mundanas e assim a alma ia perecendo. Deus veio, mostra a claridade da verdade, junto com ela concede a vida. Então o salmista canta, agradece a Deus, torna-se grato por Deus, por ter lhe feito enxergar e ver a generosidade do amor de Deus, que por mais que permita que o pranto passe, não nos deixa perecer no pranto, mas nos oferece a oportunidade do sorriso, da alegria. A segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse, vai dizer São João: Eu, João, ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder, para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Então nós vemos aqui uma narrativa que existe, não é? De uma visão gloriosa. Ele vê os seres vivos que tradicionalmente vão ser vinculados aos evangelistas, mas também tem a figura desses anciãos. O ancião, ele é a figura mais velha, né? Uma pessoa mais velha e, portanto, sinal da sabedoria. Porque a pessoa mais vivida, que teve mais experiência, enfim, é tida como uma pessoa sábia. O ancião é a pessoa sábia. E é interessante aquilo que sai da boca, não é? Aquilo que é dito pelos anciãos e a atitude que eles tomam. O Cordeiro imolado é digno de receber honra, poder, riqueza, sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é digno de receber tudo. Um ancião que está dizendo, um sábio que está dizendo. O sábio reconhece que tudo aquilo que é de glorioso, riqueza, etc., tudo aquilo que é bom, né, deve ser dado a esse Cordeiro imolado, que nós sabemos que é Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E no Evangelho tirado de São João, uma narrativa longa da aparição de Jesus aos apóstolos enquanto eles estavam ali na pesca. Começa assim o Evangelho: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Uma cena semelhante, né, ao que todo
comumente conhecemos como o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Pedro ele é chamado por Nosso Senhor enquanto ele estava numa pesca, né, chamada aquela que é comumente, né, popularmente chamada de pesca milagrosa. Eles disseram também: vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Acontece a mesmíssima coisa, só que aqui em João, no final, né, do Evangelho, já com Cristo ressuscitado. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Vejam que interessante aqui. Cristo aqui ressuscitado. Não é a primeira vez, né, que nós ouvimos um relato de alguém que vê Cristo, conhecia ele antes, vê Cristo ressuscitado e não reconhece de primeira, né? Por causa aí que vem a questão do corpo glorioso, né? O ressuscitado, ele volta, mas ele não volta com o mesmo corpo, ou seja, o corpo daquela mesma forma, uma forma diferente, a toda forma gloriosa. É uma coisa bela para nós, uma coisa admirável. E então mudaram aqui. Cristo agora ressuscitado é diferente, né? Então eles não conseguem aqui reconhecer Cristo pela aparência, mas eles vão conhecer Cristo por outros meios. Maria Madalena reconhece Cristo pela voz. As ovelhas escutam a minha voz. Vejam bem, o verdadeiro discípulo. Pela aparência, ninguém. Se alguém ficar pela mera aparência, aquilo que é superficial, ninguém vai conhecer Nosso Senhor, mas vai conhecer por outras questões que demandam convivência, demandam contato, demandam intimidade, demandam uma história com Nosso Senhor. Então Jesus disse, vamos ver aqui como é que os apóstolos vão reconhecer Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam não. Até aqui tudo bem. Reconheceram ainda. E questão da voz? Ainda não teve o reconhecimento pela voz? Não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Ainda não tem nada de reconhecimento da parte dos discípulos. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Olha como é que as coisas são interessantes. Poderíamos dizer que a pesca milagrosa, tanto esta quanto aquela que aparece primeiro lá na vocação de Pedro, são alegorias, são figuras de linguagem, não são verdades históricas, não aconteceu de verdade, né? Porque uns evangelistas colocam no início a pregação de Jesus e João coloca no final, quando Jesus já está ressuscitado. O que isso significa? Pode significar que houveram duas pescas milagrosas. Qual é o problema? Uma no começo e outra no final. E é até interessante isso, bonito, porque eles vão aqui, eles reconhecem Jesus porque eles vão lembrar: aconteceu isso uma vez, já aconteceu. Porque eles têm agora uma história com Jesus. É aquela história do ato de fé. O ato de fé funciona assim. Uma vez, às vezes sem querer nada, estamos ali passando dentro de uma igreja, numa missa, escutando uma pregação e de repente a gente escuta uma coisa que nos toca. E a gente naquele momento volta o nosso coração para Deus, a gente consegue de algum modo ser abduzido daqui, não é? Começa a ter contato de fato com o mistério que aquela palavra que nos tocou contém. E de repente aquilo se torna uma memória, aquilo fica dentro de nós. E como a oração quem fala é Deus, vai chegar uma hora que esse conteúdo do ato de fé ele volta à tona e nos alimenta de novo, nos alimenta de novo, nos alimenta. É o que aconteceu aqui. Vejam, eles foram alimentados lá naquela ocasião por causa da pesca milagrosa. Ou então esses que talvez não estavam lá, mas ouviram falar daquela pesca milagrosa. Isso tocou eles. Agora, de novo, veja, Jesus aparece, Deus aparece para eles. E repetindo aquela mesma cena, eles vão dizer: é o Senhor. Por quê? Porque ele já fez isso uma vez. Ele é o mesmo, né? Imagine para Pedro, de fato, é o mesmo que me resgatou, é o mesmo que me olhou. Simão Pedro, ouvindo dizer o que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Começa aqui uma coisa um pouco curiosa, não é? Ele vai vestir a roupa porque estava nu. Os homens têm uma dificuldade muito grande, né? Aqui pode ser que seja por respeito, claro, a gente tem que, pelo amor de Deus, precisamos, diante de Deus, estarmos bem vestidos, bem compostos, com pudor e modéstia, enfim. Mas aqui, isso pode
parecer mais como uma outra história, uma história mais antiga, que aconteceu também, um homem e uma mulher que estavam nus e quando Deus chama, eles ficam com vergonha de Deus. Não ficaram com vergonha de um do outro. O homem e a mulher estavam nus lá no paraíso, mas ficaram com vergonha justamente de Deus, né? Aqui acontece a mesma coisa. Pedro estava nu na frente dos outros. Por que não ficou com vergonha? Não vamos dizer que ele estava nu completamente, né? Era um judeu, dificilmente ele teria ficado completamente nu na frente de alguém. Mas vamos dizer que estava descomposto, não estava com todas as roupas, composto com todas as vestimentas próprias de um judeu piedoso. Mas de qualquer maneira, ele, quando vê que é Cristo, ele vai e coloca a roupa. Viu que estava nu, como Adão, e vai e se veste. Talvez aqui simbolizando um certo distanciamento ainda de Nosso Senhor. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Ou seja, não havia aqui necessidade de perguntar quem era Jesus Cristo. Quem era aquele homem? Eles sabiam que era Jesus Cristo. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, e aqui um detalhe importante de Jesus aqui, não é a primeira vez que Jesus come depois de ressuscitado. Ele precisa fazer com que eles creiam que ele ressuscitou verdadeiramente, que ele tem um corpo, para não dar margem. E ainda assim, algumas pessoas cabeças duras ainda vão continuar a repetir isso, que a ressurreição de Cristo não necessariamente é corpórea, material. Não, ele comeu. O evangelista não vai colocar isso à toa. Ele não vai dizer isso aqui à toa, não vai fazer isso aqui à toa, para dizer que ele ressuscitou verdadeiramente. O corpo dele anda, ele foi tocado, alguém colocou o dedo nas suas chagas, nas suas feridas, e ele ainda comeu. Ou seja, eu não sou um fantasma. Eu sou um homem composto de espírito, alma e corpo material, tá? Não um corpo como dimensão relacional, nem nada disso. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Isso aqui é bom. Evidentemente, nós não vamos ter acesso à profundidade, à riqueza desse diálogo por causa da língua portuguesa mesmo, né? Porque a pergunta que Cristo se dirige a Pedro, o verbo que ele usa é agapeisme, do verbo agapau, o amor ágape, aquele amor que só Cristo conseguiu nos amar com esse amor, que é desprendido, desinteressado, enfim. Um amor totalmente generoso, caritativo, transbordante de generosidade. Mas Pedro vai responder com filiote, dizendo amor filia, né? Eu te amo, mas eu te amo como um amigo. Não que seja ruim, mas era no amor humano, aquele amor que depende só de nós, que é próprio nosso, é o mais elevado, é o mais genuíno, mais puro que nós conseguimos oferecer. É um amor pobre, mas é o que nós conseguimos oferecer. Só que isso não é de todo ruim, porque a conclusão do Evangelho vai nos dar uma lição muito interessante quanto a isso. Pedro vai ficar chateado porque Cristo pergunta ele 3 vezes, né? Talvez seja para fazer com que Pedro tomasse consciência daquilo que ele estava respondendo, porque ele diz: eu filiote, eu sou seu amigo, sou seu amigo mesmo. Amigo não é brincadeira, amigo é uma coisa séria, ou seja, uma alma em 2 corpos, vai dizer Santo Agostinho. E vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Pedro está dizendo: olha, Pedro, você é meu amigo mesmo? Olha lá, hein? Um amigo, ele quer aquilo que o outro quer.
é uma vontade só que impera ali entre os dois. É uma alma que existe em dois corpos. São vontades que se juntam, vontades que se unem. E Jesus vai dizer depois, né, que o amigo dá a vida pelo amigo. Então a entrega da vida está aqui relacionado naquilo que Pedro vai ter que fazer. Pedro vai morrer, porque ele é amigo de Jesus. Então Pedro, olha o que você está falando. Se você me ama mesmo, se você é meu amigo, você vai aceitar com generosidade, com muita boa vontade, derramar o seu sangue por mim. E assim foi. Que essas leituras possam nos iluminar e nos alimentar ao longo da semana, para que nós no domingo, no terceiro domingo da Páscoa, estejamos já com o espírito totalmente aberto para acolhermos o Cristo presente na Eucaristia, para rezarmos bem na Santa Missa e colher todos os frutos espirituais, né, que dela nós podemos alcançar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.